Olá, espero que todos estejam muito bem. Nosso tema de hoje é a corrente elétrica. Esse tema marca a nossa entrada na eletrodinâmica, que a gente pode entender como o estudo das cargas em movimento. Até o capítulo passado, no vídeo passado, falamos sobre a eletrostática, que então desde a carga elétrica, desde Coulomb, campo elétrico, potencial eletrostático, até capacitores dielétricos. Mas nesse vídeo, vamos definir, falar um pouco sobre as características da corrente elétrica, introduziremos uma grandeza muito importante para entender o movimento das cargas, que é a densidade de corrente elétrica, apresentaremos e faremos as deduções da primeira e segunda leis de Ohm, definiremos a resistência elétrica e a sua relação com a resistividade, falaremos do que se trata este novo dispositivo chamado resistor. De forma similar ao que faz na mecânica, vamos definir aqui agora a eletricidade, uma potência elétrica, e por fim falaremos sobre o efeito Joule. Para iniciar esse estudo, a gente pode revisitar um pouco sobre o conceito de equilíbrio eletrostático. A gente já viu nos vídeos sobre potencial eletrostático que quando um condutor está em equilíbrio, as cargas vão para a superfície desse condutor, tentando manter uma configuração na qual elas fiquem o máximo possível afastadas uma das outras. Essa seria uma situação de equilíbrio. E se a gente for olhar o que está lá dentro acontecendo, há um movimento desordenado desses portadores de carga, que no caso dos metais são os elétrons. Então, a gente pode imaginar, se esse movimento desordenado, o que tem a ver então, com eletrostático? Está em movimento? Bem, a gente sabe que a matéria está em constante movimento, a nível microscópio. O que acontece aqui é que, se nós tomarmos o fato de que há um grande número de partículas, a gente estuda o movimento fazendo médias de velocidade. Nós não contamos a velocidade de cada partícula. E se cada partícula vai numa direção aleatória, o que nós temos é uma velocidade média geral zero. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a velocidade média, todos esses elétrons juntos, é zero. Para representar isso, eu tenho aqui um fio em equilíbrio eletrostático. Então significa que nós temos este condutor, pode ser aqui fio, dando um zoom nele, e nós temos ele ligado com suas duas extremidades no que seria uma fonte de energia. Porém aqui, uma de suas pontas está desligada, existe uma chave desconectada. Então esse circuito está aberto. Como consequência, este fio está em equilíbrio eletrostático. Ou seja, não há uma DDP entre os terminais deste fio. Então nós dizemos que a diferença de potencial entre as extremidades desse fio é zero. E, consequentemente, o campo elétrico também é zero. Ou seja, não há um campo elétrico aplicado entre as extremidades deste condutor. Não confunda o campo elétrico que é gerado pela distribuição de cargas aqui. Inclusive, nós já aprendemos a calcular esse campo elétrico. Mas o que eu estou me referindo é o campo elétrico externo a esse sistema, a essas cargas, para colocá-las em movimento, certo? Agora vejamos bem. Suponhamos que, a partir dessa chave aberta, que é a situação de equilíbrio, eu vá retirar esse sistema do equilíbrio fechando a chave. E a partir do momento que eu fechar esta chave, como resultado, eu teria que a imposição entre as extremidades desse fio, devido a esta fonte de energia aqui,
Por exemplo, eu posso ligar na tomada, ligar numa pilha. Vou estabelecer uma diferença de potencial, né, V, né, que é justamente a diferença entre esta região com potencial V+, e esta região com potencial V-. Tá? Vai ficar V+, menos V-. Consequentemente, com essa DDP, surge então um campo elétrico. Este campo elétrico agora ser não nulo. E pelo fato de haver um campo elétrico não nulo agindo sobre esse sistema aí, sobre esses portadores, vai surgir então uma diferença, um caminho, na verdade, preferencial para o movimento desses elétrons. Então agora eu estou dando um sentido de movimento para eles. Estou dando uma direção preferencial de movimento. E o que se espera é que a velocidade média desse sistema agora não seja mais zero. Então, começa a haver um movimento, entre aspas, ordenado. Quando eu digo entre aspas, é porque há, como nós veremos neste movimento, um certo caos, muitos choques, muitas colisões, mas ele é ordenado no sentido de que há uma direção preferencial, que não acontecia nesta primeira situação. Enfim, a este movimento ordenado, a este fluxo direcionado dos portadores de carga no condutor, eu chamo corrente elétrica. Tá? Então, o que eu tenho aqui é que quando há imposição de um campo elétrico, este campo elétrico irá dar uma direção preferencial para a movimentação dessas cargas. Todas elas, então, estarão direcionadas neste fluxo posto pela direção do campo elétrico. Quando eu digo portadores de carga elétrica, quando eu estou falando aqui de condutores, é claro que eu estou falando de elétrons, mas não necessariamente a corrente elétrica precisa de ser composta de elétrons. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, num fluido, numa substância aquosa, esses portadores de carga serão íons, por exemplo. Tá? Então, é só para deixar claro que é por isso que eu uso essa determinação mais genérica de portadores de carga. É claro que na esmagadora quantidade de vezes que vamos trabalhar aqui, daremos ênfase, é claro, ao transporte de elétrons. Uma vez que a gente definiu de modo mais qualitativo o que vem a ser a corrente elétrica, vamos partir agora para o seu caráter quantitativo. Para isso, nós vamos calcular a sua intensidade. Para tanto, vamos prestar bem atenção nessa figura aqui. Aqui nós temos um fio condutor, então é estabelecido nas suas extremidades uma diferença de potencial. Então aqui nós temos uma região de maior potencial, que eu chamei V+, e aqui uma região de menor potencial, que eu chamei de V-. A diferença de potencial será então V+, menos V-. Então esta aqui é a minha DDP V. Com isso surge um campo elétrico, tá? E este campo elétrico vai ditar para onde estes elétrons irão fluir. Vamos dizer aqui que eu faço um corte transversal nesse fio. Tá? Eu faço um corte formando um ângulo de 90 graus com seu comprimento. Isso aqui nós veremos que ele tem uma área, né, este corte. Então, a partir disso, eu consigo ver que com o passar do tempo, uma certa quantidade ΔQ, né, de cargas passa por essa seção transversal. E aí eu posso definir o que eu chamo de uma intensidade média da corrente. Eu vou chamar dessa intensidade média de IM. Tá? Então, minha corrente IM vai ser o quê? A quantidade de cargas que passa pela seção transversal de área A por unidade de tempo. ΔQ sobre ΔT. Lembrando que este ΔQ não é nada mais
Lembrando que a carga é uma grandeza quantizada, isso aqui é N, que é o número de elétrons, vezes a carga elementar do elétron, tá? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então esta quantidade que eu acabei de definir, eu vou chamar de intensidade média da corrente, tá? Ou simplesmente aqui de corrente média, tá? O nome mais apropriado seria intensidade média, tá? Mas é só uma maneira para simplificar a nossa linguagem. Agora vamos lá. Eu sei que quando eu digo ou defino uma quantidade média, caso eu queira saber instantaneamente qual a quantidade de carga que passou por esta área, aí eu teria que fazer um limite com este tempo tendendo a zero. Assim eu teria uma corrente instantânea. Ou seja, tomando o limite então vou tomar o seguinte limite, vou colocar o seguinte, ó, limite de ΔT tendendo a zero de ΔQ sobre ΔT. Assim, o que eu tenho é que à medida que este cara tende a zero, ele tende a um diferencial, né, de tempo, e este ΔQ tende também a um diferencial de carga. Em outras palavras, o que eu tenho é uma derivada. Tá? Vou ter uma derivada da carga em relação ao tempo. Esta quantidade eu vou chamar de corrente instantânea. É a corrente elétrica instantânea. dQ dt. Então, a intensidade da corrente instantânea é dada por essa derivada. Vou colocar aqui, ó, corrente instantânea. Vou apagar aqui, né? Pronto. Partindo para as unidades, que é sempre importante, a gente acabou de definir essa quantidade, que é a intensidade de corrente elétrica, eu vou escrever as suas unidades no sistema internacional, que é do nosso interesse. Então, no SI, temos que a unidade de corrente elétrica, sempre colocando aqui, vai ser a quantidade de carga, né, sobre tempo. Então, nós temos a carga dada em coulomb e o tempo é dado em segundos. Coulomb sobre segundos, a gente chama de ampere, tá? Isso aqui, deixa eu ver aqui. É o ampere. Denotado pela letra maiúscula A. Então, em homenagem ao André-Marie Ampère, nós vamos estudar sobre ele um pouco mais tarde. Vale a pena chamar a atenção sobre essa unidade que, embora ela que esteja parecendo que está sendo definida a partir do coulomb e do segundo, na verdade é uma situação reversa, contrária. O ampere, ele é uma das 7 unidades fundamentais do sistema internacional. Então, na verdade, o que acontece aqui é que é o coulomb que é definido pelo ampere. Então,
pode dizer que o ampere e o segundo são unidades básicas, enquanto o coulomb é a unidade derivada, tá, do sistema internacional. Outro aspecto para chamar a atenção sobre esta grandeza que a gente definiu, que é a intensidade da corrente, é que ela tem um módulo, que é este valor aqui, tá? Ela tem uma direção, que é ao longo do fio, e tem um sentido. Essas propriedades juntas, combinadas, é o que a gente chama, geralmente, são atribuídas a um vetor. Só que a corrente, embora tenha módulo, direção e sentido, ela não é um vetor. Ela não é um vetor porque ela não respeita as operações de soma de vetores. Então, é um caso curioso, né? Então, quando a gente define vetor como tudo aquilo que tem módulo, direção e sentido, é uma definição incompleta, tá? Então, eu vou colocar esse adendo aqui. Então, a corrente tem módulo, que é a sua intensidade, tem direção e também tem sentido. Né? Porém, né? Colocando aqui, né? Mas não é um vetor. E ele não é um vetor justamente pelo fato de que ele não obedece às operações de soma vetorial. Logo, eu digo que ele é um escalar. Tá? Que não é vetor. Aqui nós chamamos de uma grandeza física escalar. Vamos falar então sobre o sentido da corrente elétrica. Olha bem essa figura. Nessa figura aqui eu tenho essas setas azuis que indicam, respectivamente, o sentido real, que é aquele, como o próprio nome sugere, é o que está acontecendo na verdade, e o sentido convencional, que é o que será adotado por nós. Então, para compreender o sentido real da corrente elétrica, a gente precisa ir de voltar um pouco no tempo e falar sobre o potencial eletrostático e sobre o trabalho realizado por uma força. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é colocar novamente, eu tirei nessa figura, mas estava na outra anterior, para você notar, que é o sentido do campo elétrico. Então, se eu lembrar bem dos nossos capítulos passados, eu vi que E se relaciona com o potencial eletrostático através do gradiente. E é menos o gradiente do potencial eletrostático. O que significa isso aqui, que a gente já estudou? É que a direção e o sentido do campo elétrico são tais que indicam o sentido no qual há o decrescimento do potencial. Então, o que significa? Se este V mais é o maior potencial e este V menos é o menor, o campo elétrico vai estar apontado no sentido do decrescimento do potencial. Então, claro que o campo elétrico, então, estaria apontado para cá. Então, o que você nota de curioso é que as cargas elétricas, né, negativas, no caso os elétrons, eles estão caminhando no sentido oposto ao campo elétrico. Aí você pensa, não deveria ser o contrário? Vamos entender então por que isso acontece. Ora, então vamos colocar uma figurinha para auxiliar a gente na compreensão desse assunto. Então eu tenho aqui uma região do espaço que tem um campo elétrico. Aqui eu coloquei um campo elétrico uniforme, tá? Poderia ser qualquer campo. E aqui eu tenho uma carga que está na presença desse campo elétrico. Este campo elétrico irá promover nela uma força elétrica e vamos dizer que eu quero estudar o movimento dela de A para B. De A para B tem uma distância RAB, que na verdade é
um vetor de deslocamento, né? Tem um vetorzinho aqui. E o trabalho, né, exercido por essa força elétrica é exatamente este aqui, ó. O trabalho AB, que é o trabalho realizado por esta força para tirar a carga do ponto A e levar ao ponto B, é F escalar RAB. Essa é a definição do trabalho. Este trabalho é positivo. Por quê? Porque força e deslocamento estão no mesmo sentido. Então eu digo que o trabalho é positivo. Agora, se eu lembrar bem da própria definição da diferença de potencial, ela surge a partir do momento que, para cada ponto do campo elétrico, que é um vetor, eu vou definir uma quantidade escalar, um número, e este escalar eu vou chamar de potencial eletrostático. Então, suponhamos que no ponto A eu tenho um potencial VA, e em B eu tenho um potencial VB. Eu relaciono o trabalho com esta diferença de potencial a partir da seguinte expressão. Eu sei que o trabalho AB ele se dá pelo produto da carga vezes a diferença de potencial VA menos VB. E é claro, mantendo a ideia, esta quantidade deve ser positiva, pela própria definição do trabalho. Agora, vamos lá. Eu estou interessado no movimento de elétrons. Então, esta carga Q, ela é negativa. Então, nós vamos fazer um estudo do sinal aqui, ó. Se Q é negativa, para que este produto da carga com essa diferença de potencial dê algo positivo, essa diferença de potencial também deve ser negativa. Deve ser menor do que zero. Isso é bem óbvio, né? Regra do sinal, né? Menos com menos dá mais. Então, olhando dessa maneira bem simples, o que eu posso dizer? Então, eu concluo que VA menos VB é uma grandeza negativa. Se eu estiver dizendo que a carga aqui é negativa, é um elétron. Se VA menos VB é igual a zero, isto implica que VA é menor que VB, claramente. O que eu posso concluir com isso? É que cargas elétricas negativas vão tender a caminhar para regiões de maior potencial eletrostático. Certo? Então, este seria o sentido real do movimento de um elétron. Então, olhando para esta figurinha aqui, o que eu teria é que esta força estaria no sentido oposto. Né? Dizendo então que a minha carga vai caminhar o quê? Do ponto B para o ponto A. Então, eu posso concluir, né, que cargas elétricas negativas, vou colocar aqui no cantinho, né, se elas são colocadas na presença de um campo elétrico, elas caminham sempre para regiões de maior potencial eletrostático. Voltando aqui para cima, né, então significa que se V mais é minha região de maior potencial e V menos é minha região de menor potencial, então significa que o campo elétrico aponta para o decrescimento do potencial e as cargas elétricas negativas vão para o sentido oposto a este campo. Então, isso é importantíssimo, compreender isso. Mas, depois desse trabalho todo, eu tenho que dizer para vocês, embora este seja o sentido real, é adotado sentido convencional. Tá? Esse sentido convencional facilita, no meu ponto de vista, o estudo da corrente elétrica nos circuitos, como nós veremos nos capítulos posteriores. Então fica aí o estudo da intensidade e do sentido da corrente elétrica.
Então, sempre que eu estiver falando agora de sentido de corrente, você vai ter na sua cabeça que o sentido é este aqui, ó. É o sentido do próprio campo elétrico. Então, é como se eu estivesse considerando que as nossas cargas negativas se movimentassem como as positivas, certo? Essa é a ideia. Basicamente, eu tenho dois tipos de corrente elétrica, a contínua e a alternada. Nesse primeiro caso, eu estou apresentando a corrente contínua. Esta corrente elétrica contínua, ela é típica, tá, de baterias, pilhas, como nós veremos no capítulo sobre geradores elétricos. Bem, aqui eu tenho o raio-x de uma pilha, mostrando, né, a estrutura básica. E quando eu ligo ela num determinado circuito, vou pegar aqui, não quero bagunçar minha figura, mas vou tentar ligar aqui, ó, um determinado circuito. Vou ligar um fio nos polos aqui. E aqui eu coloco um dispositivo qualquer, tá? Olha só, pelo sentido convencional da corrente, este é o polo positivo e este é o polo negativo, a corrente irá fluir neste sentido aqui, ó. Sempre do polo positivo para o polo negativo. Este é o nosso sentido convencional da corrente. Ela se chama corrente contínua porque ela sempre flui no mesmo sentido. Então, a partir do momento que você coloca esta corrente para fluir no circuito, ela nunca mudará de sentido. Por isso, então, ela se chama corrente contínua. Além disso, eu digo que esta corrente tem um valor constante com o passar do tempo. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando o comportamento da corrente em função do tempo. Para a corrente elétrica contínua, esta corrente vai representar uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, com o passar do tempo, ela vai ter sempre o mesmo valor. Informação que eu posso tirar desse gráfico? Se eu quiser, eu posso considerar aqui dois instantes de tempo. Tá? Posso pegar aqui um instante de tempo T1 e aqui um instante de tempo T2. Você vê que aqui eu acabo definindo uma área, né? Essa área achurada aqui, ó. Esta área ela é numericamente igual, então a área é numericamente igual à quantidade de carga nesse intervalo de tempo considerado. Como é de se imaginar, o gráfico I por T só pode dar a quantidade de carga. Então, significa que este I de T, se ele é constante, neste caso, eu terei que ΔQ sobre ΔT será constante. Ora, mas ΔQ sobre ΔT é a corrente média, né? A intensidade média da corrente. Então, nos casos quando nós temos uma corrente contínua, eu posso dizer então que minha corrente instantânea é a minha própria corrente média. Tá? Então, neste caso particular, elas se confundem. Entendido? Agora nós temos a corrente elétrica alternada. Esse é o tipo de corrente típico daquele que a gente usa em casa. Por isso eu trouxe essa figurinha aqui de uma tomada mais moderna dessa que a gente tem nos lares do nosso país. Então aqui, ó, nós temos este buraquinho aqui que pode ser a fase. O que é isso? Vai ser aquele fio por onde chega a energia, aquele que vem do poste. Se eu estivesse falando, por exemplo, de uma rede monofásica. Ou seja, somente um fio transporta energia. Aqui o fio neutro, tá? Que seria o fio de potencial zero. Se eu pegar então nosso conhecimento sobre a DDP, a gente sabe que DDP é a que importa e não o potencial em si. Então, se eu pegar a diferença entre o potencial da fase e o potencial neutro, vai dar a minha DDP e isso vai gerar então a minha corrente elétrica. E este fio aqui central é o fio do aterramento. Então, só para a gente ter uma ideia em questão de valores, a gente sabe que aqui na região centro-oeste, né, que é onde eu vivo, eu
tenho que esta fase aqui, ela é de 220 volts. E o neutro, né, aqui no caso seria 0 volts. Então, a DDP, né, quando eu ligo o meu aparelho na tomada, a DDP vai ser 220 menos 0, que é 220 volts. Mas, então, por que é corrente alternada? Vamos lá. De modo contrário à corrente contínua, nesta corrente elétrica alternada, então os elétrons vão se deslocar no circuito, ora num sentido, ora no outro sentido, de maneira alternada. Então, enquanto na corrente contínua, nas baterias, nas pilhas, a corrente sempre vai fluir no mesmo sentido, aqui você vai ter uma troca periódica de sentido. Como essa troca de sentido é periódica, o que nós esperamos é representar a corrente como uma função periódica, como seno e cosseno, por exemplo. Aqui eu tenho um gráfico desse tipo de função. E aqui é uma função senoidal. Então, eu tenho a corrente em função do tempo. Aqui eu tenho um valor máximo vezes o seno de ômega-t, onde esse ômega seria a frequência de oscilação da fonte. Agora, vamos pegar um caso, né, que a gente tem aqui no nosso país mesmo. A frequência de oscilação típica aqui do Brasil varia entre 50 e 60 ciclos. O que quer dizer isso? Então, significa que após um período de 1 sobre 60 segundos, o que é o período? É quando esta função se repete. Então, aqui, subiu, desceu, voltou a subir bem aqui. Então, essa distância deste 0 até 1 sobre 60 é justamente o que eu chamo de período, né, de oscilação. Este período, então, aqui, só para colocar, representado pela letra T maiúsculo, é um período de 1 sobre 60 segundos. Sabendo que frequência é o inverso do período, então a frequência é o inverso do período. O inverso de 1 sobre 60 é 60 Hz, que é a unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades. Isso significa 60 ciclos a cada segundo. Ora, para a gente entender isso aqui, fazendo uma comparação com a bateria, que produz corrente elétrica contínua, vamos pensar aqui. Suponhamos que esta fase aqui, onde eu coloquei 220, fosse um polo positivo da bateria. E aqui fosse o polo negativo. Mas, suponhamos que esses polos invertessem, né, de modo que o sentido da corrente seria mudado. Então, vamos pegar aqui. Então, nesse semiciclo aqui, eu teria a corrente em um determinado sentido. Eu vou dizer aqui o sentido positivo. Depois, eu vou ter outro semiciclo, no qual este polo inverteria aqui. Este passaria a ser o positivo e este o negativo. Então, aqui eu teria uma corrente no sentido oposto. E isso aí iria acontecendo periodicamente. Então, o que isso quer dizer? Se a frequência da corrente, né, da sua rede aí, é de 60 Hz, significa que cada um desses polos aqui, né, foi positivo ou negativo 60 vezes. Então, a cada segundo você teve esta mudança de 60 vezes, um virando polo positivo e outro negativo. Então, essa alternância de polaridade é que vai justificar, então, a corrente elétrica ser alternada. Vale a pena citar aqui que a corrente elétrica alternada, a sua descoberta, se deve a um dos grandes gênios da física, que é o Tesla. Ela mudou completamente a maneira como a gente trabalha, como a gente usa a energia. Então, eu recomendo que vocês assistam um documentário sobre esta guerra, né, entre o defensor da corrente contínua, que era o Thomas Edison, e o Nikola Tesla, que defendia a corrente alternada. Há documentários desse tipo gratuitos no YouTube. Então, muito interessante e vai explicar, vai dar uma ideia para vocês por que é importante o uso da corrente elétrica alternada e por que ela é utilizada, né, para
transportar energia a longas distâncias. Isso fica bem claro nesse documentário. Se você não quiser ver, nós veremos isso nos próximos vídeos, um pouco mais tarde. Valeu!